Um grupo de nativos que vivem em um ambiente natural, equilibrado, com seus rios e florestas e o ar ainda não poluídos por fábricas e indústrias, ou qualquer outro empreendimento de natureza lucrativa, partindo do conceito de investimento e capital. Um povo que tem a ancestralidade, a sua cultura, sua espiritualidade profundamente enraizada nesse ambiente natural, de repente vê a sua casa, esse lugar, ameaçado, ocupado, invadido, profanado e destruído por seres humanos que têm interesses escusos, interesses de exploração em conta de ambições, em conta de um sistema socioeconômico perverso. Isso acontece no primeiro episódio de Avatar. O segundo episódio eu não assisti ainda, então eu não posso dizer como o James Cameron colocou isso, né? Porque se é que colocou isso aí, porque eu ainda não assisti. Eu pretendo assistir depois, mas essa é uma outra história. Isso aconteceu em meados de 1855, quando o chefe Sittler, né, o cacique Sittler, inclusive enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, o Franklin Pierce, que demonstrou interesse em comprar as terras, né, daqueles nativos. Isso aconteceu recentemente em um país de terceiro mundo aqui da América do Sul, quando alguns povos nativos, né, desse país, inclusive escreveram também uma carta, né, aos poderes públicos, principalmente ao governo nacional, ao próprio chefe de Estado, né, para que fossem tomadas as providências cabíveis, né, com o intuito de se evitar que eles tivessem grande parte do seu território tomado, destruído. Eu vou ler alguns trechos desta carta, né, já que ela é um tanto longa, né, e fazer uns breves comentários, né, a respeito dos fatos envolvendo, né, essa carta. Vamos lá, abre aspas. Nós, representantes das populações indígenas, ribeirinhas, extrativistas, dos agricultores familiares, dos movimentos sociais e das organizações não governamentais, nós nos reunimos para discutir, avaliar e denunciar as ameaças ao rio que nos pertence e ao qual pertencemos nós, e reafirmar o modelo de desenvolvimento que queremos. Nós que somos os ancestrais habitantes que navegamos seu curso e seus afluentes para nos encontrarmos, que tiramos dele os peixes que nos alimentam, que dependemos do regime de secas e cheias para praticar a nossa agricultura, colher os produtos das florestas, e que reverenciamos e celebramos sua beleza e generosidade a cada dia que nasce. Nós que temos a nossa cultura, nossa espiritualidade e nossa sobrevivência profundamente enraizadas e dependentes de sua existência, nós que mantivemos protegidas as florestas e seus recursos naturais em nossos territórios, nós nos sentimos afrontados em nossa dignidade e desrespeitados em nossos direitos fundamentais. Em nenhum momento nos perguntaram o que queríamos para o nosso futuro. Em nenhum momento nos ouviram sobre a construção de hidrelétricas. Nem mesmo os povos indígenas que têm esse direito garantido em lei foram consultados. Assim, vimos a público comunicar à sociedade e às autoridades estaduais, municipais, né, e federais a nossa decisão de fazer valer os nossos direitos, honrando também
os nossos antepassados que nos entregaram um ambiente equilibrado. Continuaremos lutando contra o enraizamento de um modelo de desenvolvimento socialmente injusto e ambientalmente degradante, hoje representado pelo avanço da grilagem de terras públicas, pela instalação de madeireiras ilegais, pelo garimpo clandestino que mata os nossos rios, pela ampliação de monoculturas e da pecuária extensiva que desmatam nossas florestas. Fecha aspas. Esses trechos, né, eu achei mais fortes, mais interessantes por terem pontos em comuns com a carta do chefe Hitler, né, que mandou ao presidente dos Estados Unidos, né, mandou aquela carta ao grande chefe de Washington, como ele falava. Mas essa é outra história, né? Vamos já a essa carta aqui. Essa carta ela foi assinada por 32 nativos, representando mais de 20 etnias, e por 47 organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIPs. Eu vou citar, né, entre essas organizações, o Fórum de Direitos Humanos Deutsche, o Movimento Nacional dos Direitos Humanos e o Instituto Feminista para a Democracia desse país. Depois de assinarem essa carta, os seus autores fizeram um apelo direto ao presidente desse país para que ele os ajudasse em sua causa. Fizeram um apelo ao presidente, que sempre teve uma característica de bonzinho, de líder, né, de defensor dos fracos e oprimidos, mas eles não foram atendidos em sua principal reivindicação, que era impedir a construção de uma hidrelétrica de porte monstruosa nessa região. Esses nativos, eles tiveram 100 quilômetros, né, do seu rio secado. O rio deles secou em 100 quilômetros, em um ponto vital, né, para eles. Eles também perderam uma área equivalente a 440 quilômetros quadrados, que foi usada para a formação de reservatórios, né, da hidrelétrica. Enfim, eles perderam e perderam. Essa carta ela foi escrita em maio de 2008 por povos originários, né, que viviam, né, às proximidades do rio Xingu, no Amazonas, aqui no estado do Pará. Essa carta foi escrita quando estava em andamento, né, a construção, o projeto, né, da hidrelétrica de Belo Monte, a construção da hidrelétrica de Belo Monte. No apelo que esses povos fizeram ao presidente da República, eles se referem ao período militar de 1964 como uma ditadura. Eu vou citar aqui esse apelo, né, no discurso direto livre, né? Eu vou citar exatamente, eu vou colocar exatamente as palavras que eles colocaram, né, aqui. Vamos lá, abre aspas. Foram 21 anos que infelicitaram a nação brasileira, o mais longo período de trevas vivido pelos brasileiros. Abrir os baús da ditadura militar é fundamental para que as dificuldades atuais não propiciem um retorno a um período negro da nação. Presidente Lula, o Brasil espera. A esperança não venceu o medo? Esse apelo, né, no fim dessa carta, depois de eles assinarem, inclusive a carta, esse apelo continua hiper atual, né? Vamos somar a esses fatos aqui narrados na carta, né, e na própria citação final, no próprio apelo, né, que eles fizeram a carta, o assassinato brutal, terrível, né, do jornalista Dom Phillips e do Bruno Pereira, do indigenista Bruno Pereira, no ano passado, né? Eles que tiveram seus corpos esquartejados e queimados, né?
escondidos, inclusive num lugar muito distante, para que não tivesse punição, não fosse descoberto, fosse um crime perfeito, digamos assim, né? Mas felizmente veio a público e foi um caso que repercutiu mundialmente, né, internacionalmente. E o Brasil ficou muito mal visto, né, diga-se de passagem. E agora nós temos, muito recentemente, a tragédia, né, dos Yanomami, uma tragédia anunciada, né, um cenário de um holocausto, de um genocídio realmente, em que o presidente Lula, ao que se vê, né, ele está tentando tomar algumas providências, né, nesse caso, para que o caso seja apurado, digamos assim, as responsabilidades sejam apuradas, né? E o presidente Lula, ele criou o Ministério dos Povos Originários, como ele havia dito, né, como ele havia prometido em campanha. Aqui no estado do Pará, o governador Helder Barbalho também criou esse ministério. E eu espero, né, espera-se que funcione, que não fique só, digamos assim, uma pasta, né, vazia, uma coisa que não vai funcionar. Eu espero, inclusive, que as ONGs, né, as organizações da sociedade civil, de interesse público, elas atuem, né, em conjunto com esses ministérios, porque é muito horrível, né, é muito triste o que aconteceu, o que ainda está acontecendo, principalmente com os Yanomami. É horrível, né, a gente fica muito triste. Eu vivo aqui no norte, no estado do Pará, e é horrível, é muito triste. Eu tô com ar de pessimismo aqui no vídeo, né? Eu peço inclusive que compartilhe esse vídeo. Eu não tenho muitos inscritos, né? E poucas pessoas já assistem o meu canal, mas existem vários canais por aí que estão tratando desses assuntos, né? E eu estou desabafando aqui, estou com triste, me desculpem o ar de pessimismo, né? O que aconteceu com os Yanomami foi uma tragédia anunciada, foi uma coisa que veio se evoluindo ao longo do tempo, como eu já disse, e piorou com a ascensão dessa ultradireita, né, que recentemente tomou poder no Brasil. Então, eu peço novamente que compartilhem o vídeo, né, que as pessoas assim consigam se colocar na posição dos chamados povos indígenas, né? Principalmente dos Yanomami, que haja aquilo que é conhecido como empatia. Então é isso, desculpem o ar de pessimismo, mas é isso, tá?